Bom, hoje nós vamos do 15 ao 32, tá? Semana passada vimos do 1 ao 14 e vamos agora do 15 ao 32. Então, a partir do verso 15, porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia, porque assim diz o Senhor acerca do rei, que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei entre eles espada, a fome, a peste, e lhes farei, como a figos podres, que não se podem comer, de ruins que são, e persegui-los-ei com a espada, com a fome, com a peste, e dá-los-ei para deslocarem-se por todo o reino ou todos os reinos da terra, para serem uma maldição e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Portanto, não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu, os meus servos, os profetas, madrugando e enviando. Mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do cativeiro que enviei de Jerusalém a Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, todos tomarão deles uma maldição, dizendo, o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo, porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos, e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra, que não lhes mandei, e eu o sei, e sou testemunha disso, diz o Senhor. E Semaías, o Neelamita, o Neelamita falarás dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, portanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem fanático, e que profetiza para o lançares na prisão e no trono. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Porque até nos mandou dizer em Babilônia, ainda o cativeiro muito há de durar, edificai casas e habitai nelas, e plantai pomares e comei do seu fruto. E leu Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, manda a todos os do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita, porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor, eis que castigarei Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor. Pai eterno, nós te louvamos pela tua palavra, e pedimos que o Senhor abençoe esse momento, ó Pai, em que vamos estudar a tua Bíblia, ó Pai, estudar a história do povo de Israel, estudar sobre a tua vontade em relação a este episódio, ó Senhor Deus, e também confortar os nossos corações, ó Pai, através do teu Santo Espírito e das Escrituras, falando conosco hoje, ó Pai, que o Senhor possa nos usar para a glória do teu nome e abençoar todos, ó Senhor Deus, que vieram até aqui para ouvir um pouco da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Tá joia, vamos lá, hein, irmãos, a gente vai hoje terminar Jeremias 29, lembrando, nunca com a ideia de ser exaustivo em qualquer texto da Bíblia, porque isso é impossível para qualquer um de nós, tá joia? Nem na história do cristianismo a gente vai ter alguém que vai pegar qualquer texto bíblico e vai pegar toda a plenitude dele e falar desse texto, não. Nós vamos pegar o que é importante para nós hoje, nós decidimos estudar hoje. Muito bem, se você percebeu, o texto começa
respondendo algo. Aí você pode perguntar para mim, mas qual foi a pergunta? A ideia não é qual foi a pergunta. A ideia aqui é por que o Senhor está dizendo por quê? E não é uma pergunta. É porque junto. Então ele está respondendo. Por isso que não tem ponto de interrogação no verso 15. A Bíblia está falando assim para nós. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Vocês estão dizendo isso. Que Deus tem levantado para vocês profetas em Babilônia. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, é lembrar que a gente está estudando esse capítulo, estudamos na semana passada, do 1 ao 14, e o povo, em uma das invasões de Nabucodonosor, parte foi levada para o cativeiro. Você percebe que aqui o povo não foi levado inteiro ainda, porque você vê que tem templo ainda. O templo não foi destruído. Tá joia? 3 invasões e o templo ainda não foi destruído. Como que a gente sabe? O texto está falando para nós. Quer ver? Ó, só para você ter uma ideia aqui, que ainda tem templo aqui. Então, olha só. Verso 25. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada. Se ele está falando isso, é porque ainda existe o templo. Então tem parte do povo que está lá, em Jerusalém. Sempre lembra disso. Antes do povo ir completamente para o cativeiro, tivemos 2 invasões ainda. Então, não aconteceu a terceira. O templo não foi destruído. Muito bem. Então, existe uma parte do povo que está lá. Só que agora eu preciso que os irmãos me ajudem. Para esta parte do povo que está em Babilônia, quais foram as palavras de Deus para eles? Fala para mim. Você já sabe. Se você não souber, é só você olhar os versos de 1 a 14 e procurar. É um bom momento para estudar a Bíblia. Vamos lá. Vai lá. Quais são as palavras do Senhor para o povo que já estava em Babilônia? Opa! Muito bem. Então vamos lá. O que é para fazer, irmão? É para plantar, não é? Se você for comigo, ó. Mas só para ter uma ordem, né? Antes de plantar e comer, a Bíblia está falando no verso 5, né? Edificai casas. Certo? É para ir lá e construir casa. Aí a Bíblia fala o que mais? Habitai-as. Então você constrói uma casa, você vai morar nela. Aí o verso 5 continua: plantai jardins e comei o seu fruto. Está vendo? Tem mais palavra do Senhor, ele só mandou fazer isso. Ele mandou constituir família. Você vai morar lá. Não é que você vai plantar alguma coisa para alguém comer, você vai esperar o negócio crescer. Você vai esperar dar fruto. Você vai colher do fruto. E você vai comer. Então é melhor você começar a constituir família também. E aí, irmãos, o que mais? Quais são as palavras do Senhor para o povo que está lá em Babilônia? É para ter filho. Por quê? Porque não é para diminuir, é para aumentar. Aí o pastor Viana falou, hoje o povo não quer ter filho. Aí o crente vai nessas ideias. Aí a gente diminui. É claro que o Senhor Deus é misericordioso. Esses dias eu estava vendo, né? Membro de igreja, né? Não estou falando que é crente, não, hein? Estou falando membro de igreja. Os batistas estão em 5º. Eu pensei que ele não estava nem entre os 10. Olha, fiquei até feliz. O 5º grupo de ditos, né, evangélicos no país são os batistas. Bom, é para ter filho. Quais outras palavras? Nós temos mais palavras ou acabou aí? Opa, muito bem. Antes da gente ver essa parte, a gente só precisa lembrar. Quanto tempo eles iam ficar lá? 70 anos. Lembra da pergunta da semana passada? Quem quer voltar de Babilônia para Jerusalém? Ué, todo mundo. O problema é, pensa eu. Será que eu volto se eu estou lá? Difícil, né, irmãos?
Então eu vou construir casa, eu vou pegar meus filhos, entregar para uma mulher e um homem, falar, tenha filhos. Eu não vou voltar para lá. Eu não sei, talvez, né, os meus filhos voltassem, mas iam voltar velhinhos. Mas eu estou fazendo tudo isso por causa dos meus netos e bisnetos que vão nascer aqui. E aí é o seguinte, tem mais palavra de Deus para eles. Porque aí eu pedi para vocês, não sei quem teve tempo. Cadê o pastor Viana? Ô pastor Viana, semana passada eu pedi para os irmãos pegar uma tardezinha, uma horinha, uma jarrinha de café e estudar, irmão. Sabe, estudar, devagarzinho. O que Deus fala para o povo que está na Babilônia, que não vai voltar, irmão. O irmão ouviu a mensagem? O irmão acha que ia voltar? Se tivesse, irmão, foi levado. Ah, você é pastor, pastor eu gosto. Quer saber? Vou te levar. Hein? O senhor ia voltar para Jerusalém? Mas aí, ó, porque eu bem sei, verso 11, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Mas eu estou em Babilônia, mas o pensamento é de paz, para vos dar o fim que esperais. Então eu não olho que eu não vou voltar, eu espero que o meu povo pise de novo em Jerusalém. É isso que eu espero. Se eu não vou ver alguma coisa, por isso eu não vou continuar. Não é para continuar, irmãos. É claro que a gente espera que Cristo volte da nossa geração. Mas se Ele não voltar, a gente tem que plantar bons frutos aqui para essa igreja continuar. Mesmo sabendo que não existem igrejas de 1000 anos. A gente não vê igreja de 500 anos. Mas a gente quer que Vila São José esteja firme quando Cristo voltar, se a gente estiver em culto, não vai ter mais teto, a gente vai vê-lo. É isso. Então não importa se a gente vai ver ou não. Importa que a gente tem um fim que a gente espera e que a gente vai plantar para o próximo se a gente não estiver aqui. Então me invocareis, a Bíblia diz, e ireis e orareis a mim e vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Estas são as palavras de Deus para o povo que está cativo. E sabe por que eu estou dizendo isso? É aqui, irmãos, que entra o verso 15. Sabe por que eu estou dizendo isso? O Senhor Deus falando para o povo que está em Babilônia. Eu estou dizendo isso porque vocês estão falando que eu levantei profetas em Babilônia. Verso 15. É por isso que eu estou dizendo tudo isso para vocês. De onde vem essa ideia de que eu levantei profetas em Babilônia? E eu quero separar o texto. É assim, em 3 alertas e a conclusão. Então, existem 3 alertas aqui, e eu quero dizer a você, identifique a verdade. Combinado? Hoje fiquei feliz. Semana passada, falei aqui no culto, a minha tristeza seria, se eu perguntasse aqui em Vila São José, me falasse assim, ó, me diga o nome de um falso profeta no Brasil. E você fala assim, não sei. Pois hoje na sala dos homens, um irmão se levantou e disse o nome de um, que eu estou esperto nele há tempos. Ele até me enganou. Mas eu estou esperto nele há tempo, porque ele é falso profeta sim, irmão. Deus te abençoe. Que ele gosta de grana. Ele fica se envolvendo em política. Ele fica envergonhando o nome de Deus. É isso que ele é. Um falso profeta. Falou bem. Teve um homem que se levantou na sala e falou, esse é falso profeta. Sabe o que ele fez? Que o irmão contou, que eu não vi, ainda bem que eu não vi, para eu não ficar bravo. Ele foi desfilar no carnaval. Não é que ele foi desfilar. A igreja dele inventou um bloco de carnaval.
Cuidado que ele vai te convidar para ir junto. E ainda usou o texto de Paulo lá, se faça fraco para com os fracos. Eu tenho que pegar uma cinta. Olha, gostei que o irmão falou que tem falso profeta nesse país. Está cheio, está cheio. E olha, eles estão na frente de igreja séria, quando vai a quantidade de membros nas igrejas. Eles estão na frente, tem uns deles que estão na frente da gente, mas vai fazer o quê? Identifica a verdade. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá, hein? Essa semana, claro que não vou falar ontem, fiquei sabendo que adolescentes, conhecidos meus, entregaram na cantina, manja cantina, vocês sabem o que é isso? Ainda é esse nome que dá? Aquele lugar que a gente compra lanche na escola? Deram nota falsa. 50, 100, nota falsa. Pergunto a vocês. Você que pega no dinheiro, você precisa conhecer todas as notas falsas que entram no mercado? Precisa ou não? O que você precisa conhecer? Qual é a verdadeira? Parabéns, isso mesmo. Se você conhecer a verdadeira, o resto é falso. Então é aquele negócio, quando um filho meu chega para mim e fala assim, pai, eu vi um negócio, aquilo ali parece que não tem cheiro de Bíblia não. Aquele negócio está estranho. É mesmo, conta mais. Eu gosto de saber dessas fofocas gospel. Conta mais para mim. Vi tal coisa. Eu falei, fico feliz. Porque a gente precisa identificar a verdade. Sabe por que eu mandei vocês edificarem casas? Plantar, colher, comer, constituir família, ter filhos. Sabe por que eu avisei de novo que há 70 anos? Sabe por que eu estou falando para vocês que eu não quero ter o mal, eu quero ter o bem? Sabe por que eu estou falando que um dia eu vou trazer vocês de volta, vocês vão me buscar? Mesmo que eu não esteja lá, minha mãe não vai estar lá, minha mulher, talvez meus filhos, pastor Viana, Andrés, tadinha, mais velha que eu, lógico que não vai estar lá, brincadeira, não vai estar lá também. Mateus, quando você tem, filho? 13, 12, talvez volte para a Babilônia. Mas você acha que seu pai vai voltar? Tadinho. Não vai ter condições de voltar tua mãe, tadinha. Tão pior que eu, os dois. Hein? Não volta, Mateus. Mas só que você vai voltar, teu filho vai voltar, teu neto vai voltar. E tudo que o teu pai e a tua mãe fizeram em Babilônia junto com você, o Senhor vai falar, eu trouxe vocês de volta, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Por isso eu escrevi para vocês. Vamos dividir? Olha só, Deus tem 3 alertas aqui. Verso 16. Porque assim diz o Senhor acerca do rei. Está vendo? Que está sentado no trono de Davi. Então, ele vai mandar um recado primeiro por causa desse aí. Tá bom? Verso 21. Assim diz o Senhor dos exércitos, o rei de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Mazéias. Peraí. Para esse eu quero que vocês fiquem atentos nesse. Então, segundo, o terceiro, verso 24. E a Semaías, o Neelamita, falarás dizendo. Pronto, a gente vai dividir nessas 3 partes, e depois nós vamos finalizar nos versos 31 e 32, tá? Então, vamos lá. Nabucodonosor vem, invade, junto com o seu exército, transporta a parte, e você lembra que nem todo mundo foi. Do que a gente conversou, a gente já sabe que todo mundo não foi. Mas você lembra quem que ficou lá em Jerusalém? Ficou a parte que menos ia ajudar lá em Babilônia. Levou o pessoal que pensava tecnologicamente melhor intelectualmente, assim por diante. Ficou mais quem não tinha condição, ficou lá em Jerusalém. Excelente. Verso 16. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso a vocês? Vocês estão falando que tem profeta em Babilônia, né? Porque assim diz o Senhor acerca do rei, verso 16 agora, que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nessa cidade. Vossos irmãos, que não saíram conosco para o cativeiro,
Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você quer ir para a Babilônia ou quer ficar? Tá? Quer ir para a Babilônia ou quer ficar? Nessa situação, perceba o seguinte: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste. Não se esqueça. Irmãos, são 20 anos, 19 anos, se as datas forem a que eu estou pensando, 19 anos de cerco, 3 invasões. Eles vão sofrer com a espada ou não vão? Está cercado. Vão sofrer com a fome ou não vão? Está cercado. Os médicos foram levados embora. Os cuidados vão diminuir com o povo. Vai ter peste ou não vai? É isso que Deus está falando para o povo que vai ficar. Continuando, verso 17: e lhe fareis como figos podres que não se podem comer, de ruins que são. Não dá tempo de eu ir lá, mas no Jeremias, no capítulo 24, ele vai falar sobre isso. Então depois você dá uma lida. Quando você estiver na sua leitura bíblica anual, passar por Jeremias, você vai ver que Jeremias falou isso anteriormente, no capítulo 24, tá? Sobre esses figos que não podem se comer, de ruins que são. Jeremias está avisando o povo, é para se arrepender. Verso 18: e persegui-los-ei com a espada e com a fome e com a peste, e dá-los-ei para se deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição e um espanto, e um assobio e um opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Muito bem, é isso que vai acontecer com o povo que ficou. Aquela parte, estou falando todo mundo, que sempre fica ainda um pouco mais. Mas essas pessoas vão sofrer. Por quê? Não é questão de que Deus levou um grupo para a Babilônia para se dar bem e deixou um grupo para sofrer. Não é isso. Todo mundo está sofrendo. Todos estão sofrendo. Ninguém quer ir para a Babilônia. Todo mundo quer ficar em Jerusalém. É uma vergonha para o povo judeu ir embora. Só que tem um motivo. E aí eu quero incentivar vocês que estão aqui. Identifiquem a verdade. Pergunto aos irmãos: os reis de Judá não foram avisados? O que vocês acham? Os reis de Judá foram avisados ou não? É que não está claro ainda de manhã, porque a gente ainda vai falar da morte de Ezequias, né? A gente vai falar, irmãozão, da morte de Ezequias. A gente está estudando os reis. Mas eles foram avisados. Se você nunca leu Reis, nunca viu o texto lá de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, o verso 19 te indica uma coisa. Por que é que Deus vai fazer tudo isso com um povo que ficou? É necessário identificar a verdade. Verso 19: porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, mandando-lhes eu os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Então é assim, todos nós já desobedecemos aqui. Temos alguma dúvida? Sim ou não? Ah, vocês todos são crentes que não pecam. Só eu que peco nessa igreja aqui. Vou perguntar para um pecador igual a mim. Já desobedeceu ou não? Já, todo mundo. Só minha mãe que não desobedece, né? Desobedece ou não? Desobedece. Todo mundo. Todos nós somos desobedientes aqui. Não tem esse negócio de que um, certo? Um é mais que outro. Não, todo mundo aqui é desobediente. Nós somos filhos de Adão. E temos que reconhecer isso. Desobedeço a Deus, e muitas vezes, mesmo com o Espírito Santo, mesmo com a palavra do Senhor comigo, quando Ele vem falar comigo ao entardecer, eu fujo e me escondo no bosque. E Ele grita o meu nome, Neil, Naja, Ele grita o meu nome, Giovana, Gilson, Ele grita Demilton, Ele grita Mateus, Ele grita Conceição, Saulo, fala, Darnil, volte. E o problema é que eu estou aqui hoje de novo. Eu não entendo, porque eu já não fico por lá. Ele simplesmente fala, sai daí, todas as vezes eu saio.
Só que a gente não pode esquecer que mesmo Ele indo buscar na gente todos os dias, Ele vindo no entardecer e Ele gritar nosso nome, mesmo que a gente se arrependa hoje, se arrependa amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, como sinal interior que eu sou convertido. Se você não tem se arrependido, você está doente, no mínimo. Se é que você não está indo a passos largos para o inferno. Se você não tem se arrependido, você está no mínimo doente. No mínimo. Se é que você não está a passos largos para o inferno, vindo para a igreja todo domingo. Mesmo assim, isso tudo acontecendo, o povo de Israel não ouviu a voz do Senhor. Então pode acontecer de eu também não ouvir. Pode acontecer de Vila São José também não ouvir. Pode acontecer. Então, tomemos cuidado. Nós somos uma igreja, sim ou não, irmãos? Uma igreja, um grupo, uma congregação de pecadores arrependidos, que se reúnem ao redor do livro da Bíblia. Nós somos o povo do livro. E Ele, junto com o Santo Espírito, nós entramos nessa história aqui e vamos glorificar a Cristo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E aí eu digo mais uma vez, irmãos, nas dificuldades em relação à palavra, os fiéis precisam se levantar. Aqueles que são fiéis à palavra do Senhor sempre precisam se levantar para orientar o outro. E para que a gente seja um corpo saudável, um grupo de pessoas que se reúnem visivelmente. Nesse negócio de a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus é Ele que julga. Nós iremos julgar o corpo local e visível. Essa nós temos que fazer uns com os outros. Lembrando que a trave no nosso olho tem que ser retirada primeiro. E aí ouvir a voz de Deus. E aquele negócio, irmãos. Eu não sou um profeta. Pastor Viana não é um profeta. O nosso ministério não é o ministério de Jeremias. Não é o ministério de Isaías. Não é o ministério de Amós, Joel. Não é. O nosso ministério é pegar este livro. E porque nós sabemos o que está escrito aqui e damos exemplo, temos a autoridade da palavra. Se algum dia acontecer que a gente não tenha mais autoridade da palavra, tem que vir um outro homem aqui, irmãos. Não tem que ter nenhuma dúvida. Agora vamos lá. Nessa época, o Senhor Deus, Ele usou os profetas. Pergunto, Deus usava os pais das crianças nessa época para cuidar delas? O que vocês acham? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que Deus usava os pais das crianças para cuidar delas? Tá, joia. O que você acha que Deus está fazendo com você e com a Jéssica, o Henrique? Te usando! Ué, alguém tem dúvida disso? Vamos lá. Deus usava os homens para cuidar de suas esposas nessa época? Vocês acham? Eu vou perguntar para um cabra macho aqui hoje. Mateus, o que Deus está fazendo com você? Usando. Fale alto. Usando você. E eu vou perguntar aqui. Você acha que Deus, Ele usava as esposas aqui para cuidar dos seus maridos? Você, Juliana, você acha que hoje Deus está te usando? Isso. E assim vai para cuidar dos filhos também. Agora vamos lá, Ele usava os profetas. Pastor Viana, Deus está usando eu e o senhor para cuidar desse povo? A vida continua, irmãos. A vida continua. Agora, sabe o que acontece conosco?
como acontece com todo o povo, nós muitas vezes não damos ouvido. E é claro, vocês sabem que eu não espiritualizo textos, mas eu quero que você vá para Jeremias 29 e aprenda com o povo o que Deus faz. Deus avisa. Deus tem recado no Novo Testamento? Tem. Tem. É uma coisa simples. Você, Henrique, está animado hoje? Essa é a sua cara de animado. Filho, você quer viver muito nessa terra? Sim ou não? Quer, né? Você gostaria de morrer ou ver Jesus voltar? É lógico, Jesus voltar. Tem alguma coisa no Novo Testamento que te ajude em relação a isso ou não? O que você acha? Fala aí então, já que você já sabe. Hã? Obedecer pai e mãe. Aí, sabe da Bíblia. Se obedece a pai e mãe, o que a Bíblia diz? Prolonga os dias da terra. Aí, Lucas, você vai e desobedece. Você é no mínimo o quê? Não fala, brincadeira. Você tem, o Mauro, ele tem desobedecido ou obedecido? Mezzo. Obedece teu pai. Obedece teu... A gente não ouve. Eles não ouviram Jeremias. E eu não estou falando que você tem que me ouvir. Você tem que me ouvir se eu tiver com a palavra. E para isso você tem a Bíblia completinha. É para dar ouvido e identificar. Não temos mais tempo para ficar aqui. A Bíblia fala no verso 20: vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos do cativeiro que enviei de Jerusalém à Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe. Claro que não é o rei Acabe. O rei Acabe é o reino do norte, e ele já tinha morrido há muito tempo, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maséias. É claro que esse Zedequias não é o rei, tá? Porque a Bíblia está falando que vos profetizam falsamente. Ele está falando de dois profetas falsos, que o povo não reconhecia. Eles profetizavam falsamente, e o povo estava contente com as suas profecias. É igualzinho esse povo aí que vai para esses lugares que tem na frente escrito igreja, que não são igrejas, tá? São empresas. Alguém pode vender o nome Batista? Sim ou não? Ninguém pode. O nome Batista não é de domínio de ninguém. Eu não vou falar nomes aqui para não ficar chato, né? Tem gente que até se ofende quando eu falo dos falsos profetas. Mas depois do culto me pergunta: quem é o dono de tal lugar? Eu te conto. Se eu não souber, a gente pesquisa. E tem gente que quer comprar o nome, hein? Tem gente que quer comprar o nome, vale bastante dinheiro. Identifique a verdade. Então eles profetizam falsamente em meu nome. Continuando o verso 21, eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor. Aí é que é o negócio. Ele foi transportado, irmãos, porque assim, ele tava, esse Acabe e esse Zedequias, eles foram transportados porque eles deviam ser úteis de alguma forma. Mas Deus está falando: vocês vão ser entregues. Vocês vão fazer alguma coisa errada aí em Babilônia, e vocês vão ser entregues para Nabucodonosor. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Esses falsos profetas que querem atrapalhar o meu povo, eu tenho algo para eles. Agora, irmãos, entenda a profundidade do texto. Todo mundo olha para mim, por favor. Está todo mundo comigo? Eu não desejo o mal de ninguém, tá bom? Você está entendendo isso? Eu não desejo o mal de ninguém. Eu não estou em guerra com a Babilônia. A minha luta não é contra carne nem sangue. Está combinado?
Eu posso falar do texto bíblico? E você não pode se ofender com o texto bíblico. Eu posso falar do texto? Então vamos junto? Irmãos, não queiramos cair na mão dos Deus vivos. É que a gente não está nessa época aqui. Ninguém pisa o sangue de Cristo, irmãos. E eu não estou falando, esse texto não é normativo. Eu não estou falando que se você pisar no sangue de Cristo vai acontecer isto com você. Tá? Nem desejo mal a ninguém, nem estou pedindo para Deus matar ninguém. Está combinado isso aqui? Mas não pise no sangue de Cristo. Tá bom? A gente pode estudar Hebreus qualquer dia desse. Não pisem no sangue de Cristo. Um dia Cristo morreu na cruz por nós. E não existe, nós não temos o direito, nem de nenhum aspecto, de pisar o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos o direito de não ouvir a voz do Senhor. E outra coisa, não é para desobedecer porque somos desobedientes. A gente pode desobedecer porque a gente falha. Agora, decidir ser desobediente, cuidado. Olha o que vai acontecer com esses falsos profetas. Não é que eles são só falsos. Essas pessoas são pessoas da pior qualidade. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante de vossos olhos. Vocês estão ouvindo o que eles estão falando? Então vejam o que eu vou fazer com eles, diz Deus. E todos os transportados de Judá que estão em Babilônia, irmãos, grifem isso daqui, você que gosta, tomarão deles uma maldição. Então, peraí, vai existir um dito entre o povo. Entre o povo vai existir algo, que alguém com raiva do outro falará. Olhe só o nível de baixeza que Acabe e Zedequias fazem parte. Vai existir no meio do povo de Babilônia um dito que quando você tiver com raiva de alguém, você vai falar de Acabe e Zedequias. Não ouçam falsos profetas. Me perdoe a gíria, mas só para alguns entenderem, né? O que é deles está guardado, não por mim, por Deus. Então o povo que foi transportado, ao ver o que vai acontecer com eles, vai dizer: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Você já pensou isso aqui? Aí você fala: Neil, graças a Deus estamos no Novo Testamento. Mas é isso que a gente precisa esperar de Deus, sim. Não pise no sangue de Cristo. Agora, você quer saber quem eles são? Quer saber quem eles são? Verso 23. Tá bom? Porque fizeram loucura em Israel. Os profetas, hein? Os profetas. A Bíblia está falando que o que eles fizeram é loucura. Loucura. E cometeram adultério com as mulheres dos seus vizinhos. Não devemos ser adúlteros. Consegue entender isso? Para os homens, quero falar com vocês, a melhor coisa que existe para nós é nós amarmos até o final da nossa vida o que a Bíblia diz? Cadê os homens dessa igreja? As mulheres, né? Eu sei que é. Não, vamos pôr a mulher que é melhor, é verdade. A mulher da sua mocidade. Até brinco com Marolinha, falo assim: não vamos morrer. Que é para não dar nada de errado nesse negócio. É melhor a gente morrer quando um morre, quando os dois estão velhos, já que é para não ter essa história de querer casar de novo, gente.
é melhor ter a mulher da sua mocidade, cuida dessa mulher. Sabe? Sabe aquilo lá? Eu falo brincando assim, mas você sabe que você não pode ficar bravo com a sua mulher? Você sabe disso ou não? Você sabe ou não? Você está com dúvida? Você tem dúvida disso? Você tem dúvida, irmão? Você está com a carinha meio estranha para o meu lado. É difícil. Ah, é difícil. É difícil não ficar bravo comigo. Não, você está sabendo disso, né? Não é para se irar contra elas. Mas a gente é desobediente, mas de qualquer forma é melhor se acalmar. Eles cometeram adultério com as mulheres dos vizinhos. Os profetas, ainda quer profetizar. E aí a Bíblia continua: e anunciaram falsamente em meu nome uma palavra que não lhes mandei. E eu o sei. Irmãos, quem é que viu eles adulterando? Quem é que viu e contou para Deus? Ninguém. O Senhor Deus fala, e sou testemunha disso. Ele estava lá na hora do adultério. Sabe aquele negócio? Não sei. Alguém aqui é professor, aqui, sim, de adolescente? Ou só eu? Você é professora? Nossa. Você não está muito nova, não? Você começou agora? Faz tempo. Com essa voz de menina. Gente. Algum aluno já pediu algo para você que você não poderia fazer, por exemplo? Aí você falou não, né? Que você é honesta. Não é? Você falou não. E ele falou assim para você, mas ninguém vai ficar sabendo? Já? Comigo também. Ô professor, mas será que não dá? Tem coisas, né? A gente ajuda o adolescente, né? Tadinho do adolescente. O adolescente tem muitos problemas, irmão. Ele tem muitos problemas. A gente dá uma ajuda para os caras, sabe? Muitas vezes estão dormindo na sala, tadinho. Trabalharam a noite inteira, cavando os buracos do metrô para a gente andar por aí, sabe? Os adolescentes. Ô professor, mas será que não dá? Não dá, filho. Mas ninguém vai ficar sabendo. Eu tenho uma resposta boa para eles. A conversa aqui não é entre ateus. Direto eu faço isso, eles se assustam. Aqui no mínimo tem 3 pessoas. É que tem uma que você não vê, mas eu vejo. Tá bom? Então se o meu Deus sabe, é o que importa para mim. Fora daqui. Você e toda a sua corrupção. É isso que você é, um corrupto. Devia ser preso igual esses caras da política. Ah, não precisa falar assim. É bom você sair daqui. Antes que eu comece a gritar com você na frente de todo mundo. Eles me amam, irmãos. Eles saem e falam obrigado. Deus era testemunha de todo adultério e de toda a falsidade desse povo aqui. Primeiro grupo, o rei e o povo que ficou. Segundo grupo, 2 profetas falsos, adúlteros, que foram assados por Nabucodonosor. E por ser falsos adultos e serem assados, no meio do povo, quando alguém ficava com raiva do outro, falava que aconteça isso com você. O quê? O que aconteceu com Acabe e Zedequias. Tá vendo? Você não precisa xingar seu irmão. Você pode falar assim, que aconteça. Não, não fala isso não. Eu já falei que é pecado chamar o irmão de filhote de Jezabel, né? Já falei isso aí, assar no fogo. E chamar o irmão de Zedequias, e querer que aconteça com o irmão, que aconteceu com Acabe e Zedequias, também é pecado. Muito bem, mas tem o terceiro. E o terceiro, olha, eu vou dizer para você, quando eu olho para o povo, eu fico com pena do povo, né? Mas Deus tinha falado, vocês não ouviram minha palavra, mas eu fico com pena. Quando vem Zedequias e Acabe, eu já começo a ficar com menos pena, mas como eles foram, aconteceu o que aconteceu com eles, não tem como a gente não ter misericórdia, irmão, não tem jeito, né? Mas a época era assim, eu espero que em nenhum lugar do mundo isso aconteça, mas eu não duvido que isso possa acontecer em algum lugar do mundo, porque se você vai lembrar,
alguns anos atrás, um repórter, ele foi carbonizado numa das favelas do Rio de Janeiro. Então eu não duvido que isso aconteça. Numa das favelas do Rio de Janeiro, uma criança de 12 anos, sem querer encontrou fuzis. Foi esquartejado e jogado ao jacarés. Eu não duvido da crueldade. Só que aqui essa crueldade estava sob a autoridade do rei. Então é diferente. Mas aí chega mais esse. Semaías, verso 24. E Semaías, o Neelamita, e a Semaías, o Neelamita, falarás dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: portanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo. Olha esse. Continua. Que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maasés, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: peraí, você lembra como é que começa o capítulo 29 de Jeremias? Você lembra? Se você não lembra, dá uma lidinha, só no primeiro, lê aí, por favor, você está lembrando? Jeremias manda uma carta para eles, por causa disso aqui. É por isso que Jeremias manda a carta. Porque tem o povo pensando que vai voltar para Jerusalém, tem povo que está em Jerusalém pensando que vai rapidamente acabar, tem gente com falsidade, tem gente que ele é falso, ele é adúltero. Irmãos, e tem esse moço aqui, Semaías, escrevendo carta para todo mundo. Então quer dizer que o que os profetas falaram anterior é tudo mentira. Tudo mentira. Sabe por quê? Porque esse homem, irmãos, ele é de uma crueldade. Verso 26, o Senhor te pôs, quando ele escreve as Sofonias, né? O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático, e que profetiza para o lançares na prisão e no tronco. Por favor, alguma Bíblia que traga algo diferente aqui, da prisão e no tronco? Alguém? Alguma Bíblia para me ajudar? Todas as Bíblias aqui são na prisão e no tronco? Qual? O que a Bíblia diz? Hã? Correntes de terra? De ferro. Correntes de ferro, né? Mais alguma coisa? Então vamos lá. Tá vendo? Ó? É o seguinte, não era simplesmente para prender, era para prender e prender de uma forma especial, o que parece indicar humilhação, porque era para colocar no tronco, tá vendo? Parece indicar humilhação. Verso 27, a carta de Semaías, tá? Agora, pois, por que não repreendesse a Jeremias, o profeta de Deus? O profeta de Deus, irmãos. Por que você não repreendeu Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Porque até nos mandou dizer em Babilônia, ainda o cativeiro muito há de durar. Edificai casas, habitai nelas, e plantai pomares, e comei o seu fruto. Jeremias está dizendo isso. Você não fez nada? E leu Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Ó, Jeremias, o que está acontecendo é que eu recebi essa carta aqui. Eu sei que você é profeta do Senhor. Deve estar calor aí fora, né? Está bagunça aí fora. Eu não gosto de bagunça na sala de aula, irmãos. Vamos continuar. Então, a Bíblia está falando aqui para nós, olha aqui, ó. Semaías escreve a carta, chega no povo, e é claro que tem gente que está ouvindo. E aí, Sofonias, que é alguém que reconhece a verdade, identifica a verdade, o que ele faz? Vai lá no profeta do Senhor Deus e diz: recebemos essa carta. Muito bem, irmãos.
Então é o seguinte, vai haver falsos profetas ou não vai? Eles serão ousados ou não? Mas não importa onde a gente esteja, Deus tem uma palavra para nós. Não importa onde Vila São José esteja, nem como esteja, nós ouviremos a voz do Senhor, irmãos. Nós estaremos atentos ao que Deus está falando. Nós, de forma, como homens e mulheres que somos fiéis a Deus, vamos nos levantar. Quando os infiéis se levantarem, ou quando alguém errar, essa igreja não pode acabar. Pelo menos com esse grupo que está firme aqui. Olha aí o povo vindo para a igreja. Enquanto um monte de gente deixou de vir, vocês estão vindo. Nós estamos vindo, vamos continuar. E nas dificuldades dos nossos lares, nosso emprego, dificuldades do país, sei lá, dificuldades que a gente está passando, e passando como igreja também, lembra? Outro dia eu falei para os irmãos, fizemos tudo que o povo mandou a gente fazer. Tudo, irmãos. São 15 anos, 16 anos, fazendo tudo que manda. No final, ganhamos uma multa. Tem cabimento uma coisa dessa? Existe justiça num lugar desse? Essa é a justiça que a gente espera desse povo. Esqueça! Vamos começar tudo de novo. E tudo que a gente fez, Deus vai nos dar. Vamos embora. Continuar. E ficar firme. Nas dificuldades do casamento, fique firme, se agarre em Cristo. Não importa o outro. O meu casamento já deu certo. É assim que a gente tem que pensar. Vamos embora. Continuar. Os meus amigos, imagina, estão me deixando, estão tristes comigo. Continua! Continua! Cristo foi abandonado também. Continua! A gente não serve o outro, a gente serve a Cristo. E porque a gente serve a Cristo, a gente serve o outro. Aí sim. Vamos lá. Ah, mas ele não quer vir comigo. Não importa! Vamos continuar! Porque é isso que vai acontecer. Vai se levantar gente de falso testemunho, pessoas que não são fiéis, elas estão conosco e não são fiéis. Você viu esses dois aqui são adúlteros? Você não está vendo esse daqui, que além de ser contra o profeta, ainda faz as coisas para que outros fiquem contra o profeta de Deus. É isso que vai acontecer. E você acha que é diferente? Que foi diferente? Que é diferente e que será diferente em algum momento da história do povo de Deus? É uma coisa óbvia que não, irmãos. É uma coisa óbvia, aconteceu isso aqui, e aí eu estou falando dos 12 apóstolos, aquela multidão que estava atrás de Cristo. Irmãos, quem estava com Jesus quando ele foi para a cruz? Quem é que estava com ele? Entende? Não vamos ligar para essas coisas. Ligar a gente liga porque a gente é fraco, mas a gente tem que se apegar a Cristo, irmãos. Se apegar à palavra do Senhor. Olhar para trás, imagine, eu tenho que olhar para trás e ver quem veio antes de mim. Talvez você é o primeiro da sua vida, da sua família, a se converter. Mas você tem que deixar um legado para alguém olhar para trás e falar assim, não, mas ele estava lá. E aí não importa o que vai acontecer, se a gente vai estar aqui ou não para ver. O que importa é que a gente vai fazer o que Deus mandou. E aí a Bíblia continua, e eu termino aqui. Verso 31, manda a todos os do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita. Porquanto Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras, identifique a verdade. Olha só, portanto assim diz o Senhor, eis que castigarei Semaías, o Neelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre o povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo. Lembra dos versos de 11 a 14? Deus tem pensamentos de paz. Um dia vai invocar, vai orar. Eu vou ouvir, o Senhor Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. Sabe, e serei achado de vós. Sabe essas coisas? Não vai ter ninguém daquele homem
para ver o bem de Deus, porque Ele tem um bem para o seu povo. Ele tem um bem. Não creia em gente pessimista, irmãos. Estou falando em relação a Deus, não estou falando em relação ao mundo, mas eu só vou falar isso para não ter problema. Não creia em gente pessimista. Sabe, é aquele negócio, irmãos, por favor. Mas, quando as coisas dão errado na nossa vida, a gente olha para os perdedores, não olha para os vencedores. Quem são os vencedores em Cristo? É para eles que a gente tem que olhar. Não olha para o mundo. Não olha para essas coisas. Deus, Ele tem algo bom para nós. Porque a Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo que nos amou. Só que a gente parece que não crê nisso. Então, este homem não terá ninguém para ver o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque falou em rebeldia contra o Senhor. Então, mais uma vez, é a última, que Deus te abençoe bastante. Identifique a verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra e nos ajudado. Abençoe esse povo, Senhor Deus, que hoje está reunido aqui também, aos irmãos que estão, e visitantes que estão nos assistindo em casa, Pai. O Senhor sabe as dificuldades de cada um e as necessidades. O Senhor conhece os corações, e o Senhor, ó Pai, sabe da Tua obra, pedindo apenas eu e esse povo que aqui está na igreja, ó Senhor Deus, que o Senhor nos use na Tua obra, e que nós possamos, ó Pai, fazer aquilo que o Senhor mandar, mesmo que estivermos passando por um momento difícil. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos conduzir, e que nós, ó Senhor Deus, submissos ao Senhor, muitas vezes não entendendo, possamos obedecer para honrar o Teu nome e Te glorificar. Em nome de Jesus. Amém.